Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Eu sou o pastor Paulo Moraes e falo diretamente do estúdio da Assembleia de Deus Plena Unção, Rua do Amaral 95, Rio de Janeiro, pastor presidente Marcos Fernandes. Estamos dando início, a partir de hoje, em uma série de gravações acerca das aulas concernentes à Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã. Que a bênção de Deus repouse sobre todos nós em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a Assembleia de Deus Plena Unção, lugar de amor e comunhão. Cumprimento-vos com a graça e a paz de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta com a nossa aula de número 4, a partir do estúdio da Assembleia de Deus Plena Unção, Rua do Amaral 95, Andaraí, Rio de Janeiro, pastor o presidente Marcos Fernandes. A aula de número 4 é intitulada O Espírito Santo na Antiga Aliança. Objetivos da mesma. Primeiro, compreender que o Espírito Santo atuou por todo o Antigo Testamento. Número 2, entender que nem sempre sua ação é visível, clara, explícita e perceptível. Mas, apesar disso, o Espírito Santo nunca deixou de colaborar, de trabalhar em perfeita harmonia com Deus, o Pai. Objetivo de número 3. Perceber que o Espírito Santo teve um papel fundamental no plano de Deus e que ele foi anunciado desde os tempos mais longínquos. Agora, adentremos a palavra introdutória, que é igualmente importante. A Escritura possui gêneros literários diversos: história, poesia, profecia, epístolas e assim por diante. Entretanto, acreditamos piamente que ela é completamente, totalmente inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo guiou e iluminou os escritores durante os relatos dos acontecimentos, independentemente do tempo ou do local onde estavam. Eu peço que você preste muita atenção em um detalhe importante. Perceba que eu digitei a expressão iluminou os autores, mas agora, na leitura desta palavra introdutória, eu efetuei a correção deste erro, porque os autores da Bíblia são 3: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, porque tem partes das Escrituras que são atribuídas ao Pai, outras atribuídas à instrumentalidade do Filho e outras atribuídas à instrumentalidade do Espírito Santo. Então é certo dizer que os 3 são autores da Escritura Sagrada. Os homens foram escritores. Ainda bem que eu percebi esta gravíssima falha a tempo de corrigi-la. Tópico de número 1, o Espírito Santo no Pentateuco, subtópico 1.3, em Levítico. Esse livro trata da santidade. Levítico 19:2 aborda este assunto. A palavra santidade, santificação, santificar-se e semelhantes, segundo alguns estudiosos, mencionada neste livro no mínimo cerca de 86 vezes. Note que eu estou dizendo segundo os estudiosos, eu não estou afirmando isto categoricamente, até porque esta questão é discutível em virtude de que oferecem números diferentes. De qualquer forma, a genuína santificação, isso é que devemos entender, não é possível sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o apóstolo Pedro, ele faz citação ao livro de Levítico no capítulo 1 de sua primeira epístola, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, simplificando nos santificarmos
continuamente em nossa vida pessoal, no nosso viver diário, no nosso relacionamento familiar, conjugal, no lugar no qual nós trabalhamos e assim sucessivamente. Temos também a presença do Espírito Santo em Números e Deuteronômio, subtópico 1.4. O livro de Números dedica 6 capítulos, quais sejam 5 ao 10, oferecendo instruções sobre a santificação do povo, dos filhos de Israel. Inclusive, vale ressaltar que estas instruções elas eram sérias e até mesmo severas, e havia uma necessidade extrema de que fossem severas, porque as nações ao redor dos filhos de Israel eram extremamente perversas e envolvidas com devassidão moral, espiritual e coisas semelhantes. Desse modo, também estas instruções devem ser severas para nós, em virtude de que temos uma natureza, infelizmente, inclinada à prática daquilo que desagrada ao nosso bom e eterno Deus. Agora, temos também aqui a capacitação de homens para o exercício do ministério, e o exemplo é exatamente o comandante Josué, sucessor de Moisés. Em Números 27 e 18, o texto diz: Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Percebamos esta expressão, homem em quem há o Espírito. Qual era o diferencial na vida de Josué? As suas habilidades, as suas competências, as suas qualificações pessoais, as suas virtudes? De modo algum. A ênfase recai sobre a pessoa do Espírito Santo que estava trabalhando na vida dele. Desse modo, tiremos uma lição espiritual para as nossas vidas. Não são as nossas qualidades, as nossas virtudes, o nosso conhecimento que levar-nos a obtermos, no melhor sentido da expressão, êxito e sucesso na realização da obra de Deus. Porém, a presença do Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo e nos capacitando, assim como o Espírito Santo guiou, dirigiu a pessoa do comandante Josué, porque ele foi o escolhido de Deus para substituir Moisés e então conduzir o povo de Israel para que finalmente pudesse adentrar e tomar posse da terra prometida. Então, não nos esqueçamos deste elemento tão importante, qual seja a necessidade que temos da presença e da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, o de número 2, o Espírito Santo nos livros históricos. O Espírito Santo agiu na vida dos profetas Elias e Eliseu. 1 Reis 18 e 12 e 2 Reis 2, 9 e 16. Aliás, 2 profetas muito diferentes um do outro. Elias, um homem ousado, intrépido, porém mais interiorano, um homem mais rude e até mesmo severo. Eliseu era um homem mais polido, mais educado, mais diplomático. Contudo, o Espírito Santo atuou na vida de ambos e os usou de maneira poderosa para que a obra que Deus concedeu a eles pudesse ter o seu cabal cumprimento. Pessoas completamente diferentes, 2 homens distintos entre si, mas 2 instrumentos usados poderosamente pela pessoa do Espírito Santo, assim como o Espírito Santo quer usar você muito mais do que tem usado até
o presente momento. Também o Espírito Santo entrou em Amasaí para animar o rei Davi e lhe dar forças diante das dificuldades. Este texto eu quero ler. Ele está em 1 Crônicas, capítulo de número 12, o versículo de número 18. Procurei aqui agora ao vivo e encontrei o texto. Então veio o Espírito Santo sobre Amasaí, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos. Ó filho de Jessé, paz contigo e paz com quem te ajuda, em virtude do fato de que Davi fora o escolhido de Deus para tornar-se o futuro rei de Israel. Ele precisava de muita ajuda, de muito auxílio. Então, este homem aqui, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe a Davi palavras de estímulo, palavras de encorajamento, palavras que o fortaleceram a fim de que ele permanecesse firme, confiando no cumprimento do que Deus prometeu que faria na vida dele e também através dele, abençoando ricamente a nação de Israel, como realmente o fez. Entretanto, o Espírito Santo também revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a fim de advertir o rei Joás da sua idolatria. Este texto está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20. Também estarei lendo este texto a partir de agora. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podeis ou não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. Este é aquele Zacarias que o Senhor Jesus Cristo, séculos mais tarde, diria que foi assassinado entre o alpendre e o altar. Mas Cristo disse que, a partir do sangue derramado de Abel até o do sacerdote Zacarias, isto seria cobrado daquela geração. Esta palavra de Cristo, muito severa, na verdade ela é aterrorizante. Isto significa que Cristo condenou severamente o apedrejamento covarde do sacerdote Zacarias por ter sido um instrumento de Deus para divertir o rei e o povo de que estavam trilhando um caminho em desacordo com a vontade de Deus. Tópico número 3, o Espírito Santo nos livros poéticos. Nós temos em Jó capítulo 33, versículo 4, Jó reconhecendo a participação do Espírito Santo na criação do homem. Lembremos-nos de Gênesis 1 e 26, façamos o homem. Algumas pessoas que detestam simplesmente a doutrina da triniidade divina se revoltam profundamente com este texto, principalmente por causa da palavra no plural, façamos, indicando uma pluralidade de pessoas. Mas Jó 33 e 4 é um texto extraordinário. Com certeza ele está de acordo e confirmando Gênesis 1 e 26. O texto diz: o Espírito de Deus, quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Também em Salmos, o escritor afirma que o Espírito Santo está presente na manutenção da vida. Salmos 104, 30. O que o texto escriturístico o declara? Envias o teu Espírito. Quem envia o Espírito? Deus.
É o que o texto está a dizer. E são criados, e assim renovas a face da terra. Isto, inclusive, faz com que eu me lembre daquele ensino errôneo da parte de alguns, o qual dá conta de que, supostamente, o Espírito Santo não estará presente na terra durante o período da grande tribulação. No entanto, no livro do Apocalipse, claramente o texto diz: da parte dos 7 Espíritos de Deus, os quais são enviados a toda a terra. O próprio livro do Apocalipse deixa bem claro que no período da grande tribulação, o Espírito Santo será enviado por Deus à terra, porque ele será o executor dos juízos de Deus naqueles terríveis dias. E agora o Espírito Santo nos livros poéticos, dando continuidade. Podemos ver o Espírito em Zacarias, quando o profeta exorta o duro coração do povo. O profeta Zacarias, inclusive, ele comparou o coração endurecido do povo como o diamante. Vejamos que situação tão difícil do povo diante de Deus nos dias do profeta Zacarias. E tem ser humano que é exatamente assim. Ele tem o coração duro tanto quanto o diamante, porque o diamante é conhecido, inclusive, como possuidor da propriedade de cortar, inclusive, vidros de possuidores de uma espessura considerável. Também em Miqueias, quando o profeta admoestou o povo por causa das injustiças praticadas por ele. Está em Miqueias 2, versículo de número 7. O texto claramente o diz: ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras, e não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Através do profeta Miqueias, que viveu exatamente em uma época muito difícil, muito delicada, uma época de muita idolatria, de muita rebeldia contra a pessoa de Deus, mesmo assim manteve-se fiel, e o Espírito Santo o usou para advertir o povo e os governantes do perigo que estavam a correr por causa da vida desregrada que estavam levando, e Deus estava acompanhando tudo isto com os seus próprios olhos e através do profeta advertindo que o povo deveria arrepender-se, converter-se, voltando-se para ele, a fim de que o juízo divino pudesse ser evitado. Ezequiel também, quando o Espírito Santo o conduziu firmemente no exercício de sua difícil missão, inclusive porque ele vivia entre os cativos na cidade de Babilônia. Ezequiel 11:1, o texto diz: então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens. E o texto por si só, ele é escabroso, ele é terrível, porque o Espírito Santo mostrou ao profeta Ezequiel as barbaridades, os terríveis pecados que os próprios líderes da nação de Israel estavam cometendo no templo em Jerusalém, inclusive, por exemplo, adorando o próprio sol ao invés de prestarem culto de louvor e adoração a Deus. Deus usou o profeta Ezequiel para adverti-los. E, infelizmente, eles não deram ouvidos nem ao profeta Ezequiel e nem ao profeta Jeremias, e o fim foi trágico. O povo foi levado para o cativeiro em Babilônia. Desse modo, a conclusão desta nossa aula de número 4. Não há como refutar que, ainda que discreto, ameno, modesto ou mesmo invisível, o Espírito Santo sempre colaborou de alguma forma para que os propósitos de Deus, inclusive no Antigo Testamento, pudessem cumprir-se cabalmente. Logo é preciso ter fé, crendo que o Espírito Santo está trabalhando, ainda que não o percebamos. Então entenda uma coisa, mesmo que você não perceba
Tenha convicção de que o Espírito Santo está trabalhando em seu favor. Não é pelo que sentimos, porque a Escritura ensina que não andamos por vista, mas por fé, de fé em fé. Então creia que Ele está operando em sua vida e te abençoando abundantemente. E encerro agora mencionando a atividade para fixação. Quais foram as principais ações do Espírito Santo no Antigo Testamento? Resposta: o Espírito de Deus vocacionou, capacitou, encorajou pessoas a fim de que suas vozes alcançassem o povo e o guiasse pelos caminhos que Deus havia preparado. Obrigado por ter acompanhado mais esta nossa aula da EBD, a aula de número 4 e até a aula de número 5. Deus te abençoe.